Bom, esse é o enunciado da questão 1, né? Que aborda sobre a inserção da árvore B, que tem ordem 4. Bom, Hugo, aqui para ficar mais fácil, né, de ver, eu tirei a foto da folha que eu fiz a resolução do exercício para não ficar a câmera mexendo, né? Então, nesse primeiro passo, eu dividi a árvore em passos, né? Para ficar mais fácil, igual eu falei aqui, tem todo o passo a passo, vamos falar assim, divididinho, né? A gente pode perceber que as 3 primeiras inserções, né, foram juntadas, né? Porque nesse nó vai caber esses 3 elementos aqui, tem espaço para eles. Numa árvore de ordem 4, no caso, cada elemento tem como fazer o armazenamento de até 3 chaves. Então, a gente pode concluir que nesse primeiro passo aqui, a gente não teve necessidade de fazer uma explosão. Deu certo, né, de manter esses elementos dessa forma. Já nesse segundo passo, eu inseri o elemento 7, né, que vai ocorrer uma explosão, uma vez que o nó já vai estar cheio. Se eu fosse tentar fazer a inserção do elemento 7, ficaria no mesmo nó o elemento 3, 7, o 18 e o 59 também. Aí, ao dividirmos esse nó em partes iguais, eu iria ficar os elementos 3 e 7 de um lado e o 18 e o 59 do outro lado. No exercício da prova, né, foi pedido que subisse o menor elemento do nó da direita. Esse elemento, no caso, é o 18. Aí, o 18 vai subir e vai ser o pai dos outros 2 nós que estão sendo evidenciados no caso. Então, a gente vai ter o 18 em cima, o 3 e o 7 de um lado e o 59 do outro lado. Bom, aqui no passo 3 eu vou inserir os elementos 9, 23 e 45. Eu juntei esses elementos porque não tinha necessidade de fazer uma explosão. Aqui no passo 4, a gente vai fazer a inserção do elemento 1. Eu tive que redesenhar a árvore porque teve uma explosão. Porque o elemento 1, ele iria entrar do lado do elemento 3, lá embaixo. E o nosso nó já tá cheio. Então, novamente, a gente vai ter o quê? Vai ter uma explosão. Então, a gente vai ter no mesmo nó os elementos 1, 3, 7, 9. 4 elementos, certo? 1, 3, 7, 9. Daí, a gente vai dividir esses 4 elementos em parte igual. Então, a gente vai ter 1 e 3 do lado esquerdo, 7 e 9 do lado direito. De acordo com o exercício, a gente tem de subir o menor elemento do lado direito. Ou seja, o elemento 7, que irá ficar junto com o elemento 18. Bom, aqui no passo 5, a gente tem a inserção do 5 e do 14. Na maioria das vezes, tem espaço para esses 2 elementos. Então, não foi necessário redesenhar a árvore. Bom, aqui no passo 6, inserção do 25, a gente vai ter que redesenhar a árvore, porque o elemento 25 vai entrar no nó logo após o 23. E aí, a gente já tem o quê? Já temos 3 chaves. Então, tá cheio. Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma explosão, onde o 23, 25, 45 e 59 vão se dividir em partes iguais. Daí, a gente vai subir o 45. Lá em cima vai ficar, então, o quê? O 7, o 18 e o 45 com seus filhos. Bom, aqui no nosso 7º passo, a gente pode dizer o quê? Que a inserção do 24 e do 13 vai ocorrer de forma bem normal, porque tem espaço para esses 2 elementos. Na inserção do 11, haverá uma explosão, que causará outra explosão. O 11 entraria logo depois do 9, então vai ficar 9, 11, 13 e 14, sendo 9 e 11 do lado esquerdo e 13 e 14 do lado direito. A gente vai subir o menor da direita, né? Como foi anteriormente dito no enunciado do exercício. Ou seja, a gente vai subir o menor da direita, que é o 13. A gente, ao subir o 13, ele não vai ter lugar lá em cima.
porque já tem o 7, o 18 e o 45. Então, vai acontecer o quê? Vai explodir de novo. Então, em cima vai ficar o quê? O 7 e o 13 de um lado e o 18 e o 45 do outro lado. Eu vou subir novamente o menor elemento do nó direito. Então, o 18 irá subir, sendo o primeiro lá em cima, né? O 18 será pai do 7 e do 13. E também ele vai ser pai do 45. Esses nós, por sua vez, terão seus respectivos filhos, né? Bom, eu coloquei anteriormente o botão de somar os valores das folhas. Eu clico 2 vezes e aí eu vou ter acesso a esse código, né? Nessa parte aqui do nó raiz, nesse código eu vou estar armazenando o valor da raiz, que vai me auxiliar muito na execução desse código. Já nessa parte aqui de int soma, a soma vai ser o resultado final que eu vou mostrar para o usuário. O resultado dessa soma vai vir a partir da função que eu estou chamando lá embaixo. Aqui nessa função, vai verificar se a raiz é nula ou não. Se ela for nula, vai ser mostrada uma mensagem de que a árvore está vazia, que ela não foi alocada ainda. Caso contrário, vai ter a execução do código, né? Aqui na soma, tree, valores, somar valores folhas foi o nome da variável que eu dei aqui, certo? E aqui embaixo, após receber o valor da soma, eu vou exibir a mensagem para o usuário, né? O resultado da soma, aliás. Bom, nessa função, por meio do aux, eu peguei a raiz. Aqui eu estou armazenando o valor da raiz para ajudar na execução do código. Esse primeiro if ele vai entrar, né, se a raiz não for nula, ou seja, se tiver algum elemento na árvore. Já esse segundo if aqui, ele vai verificar se o aux que eu acabei de referenciar é uma folha. Ele vai entrar se for uma folha. Dentro desse if, ele vai armazenar dentro da variável repetições, que é aqui, a quantidade de chaves que a raiz tem, que o nó aux tem. Depois que eu peguei a quantidade de chaves, eu vou fazer agora o for. Primeiro, eu vou inicializar a minha variável i como 0, certo? A condição é que o i seja menor que a quantidade de chaves que eu acabei de pegar. Então, eu vou incrementar o i com mais um por um. Eu vou incrementando esse i. Para cada repetição, eu vou executar o código que está dentro aqui, ó. Soma mais igual. Tem que ser o mais igual, porque se eu colocar soma igual, vai dar errado. Tem que ter o mais igual, pois ele vai acrescentando o valor da variável e não atribuindo um novo valor para cada execução, sabe? E depois que eu percorrer todo esse caminho de chaves, eu coloco dentro da variável soma e vou retornar para o usuário. Esse será o primeiro caso, né? Sendo o auxiliar aqui que a gente falou uma folha. Esse é o primeiro caso. Se o aux não for uma folha, ele vai entrar no else, certo? Primeiro, se não for uma folha, vou executar o while para chegar na folha. A melhor parte para eu chegar nessa folha é o nó que está mais à esquerda, pois ele vai ser o primeiro nó, o menor, que está lá na esquerda embaixo. Então, eu chego nele através desse while, que enquanto o filho esquerdo do nó for diferente de null, ele entrará nesse filho esquerdo. Esse aux aqui, ele vai sempre percorrer pelo lado esquerdo.
o código vai sempre percorrer pelo lado esquerdo até o AUX valer o menor nó da árvore. Por exemplo, o System Output aqui, ele vai me auxiliar bastante na visualização da execução. Bom, esse outro while serve para somar os valores de cada nó. Bom, eu vou fazer aqui primeiro, que nem a primeira parte. Eu vou guardar a quantidade de chaves do meu nó atual dentro da variável de repetições. Bom, aqui eu vou fazer outro for, né? Minha inicialização aqui, o i vai valer 0, e a condição é que o i seja menor do que a quantidade de chaves. O meu incremento aqui é o i++, certo? Sempre vou incrementar um a um, porque eu quero percorrer todas as chaves daquele nó, sem pular nenhuma chave. Aí, para cada repetição, certo? Vai ser executado o código de baixo, que é a mesma coisa do lado de cima da soma, ou seja, vai incrementando o valor de cada chave do respectivo nó e vai somando dentro da variável soma. Bom, aqui a gente tem um atributo que tem na árvore B, que todo nó folha referencia o nó irmão. Bom, a gente não precisa subir no pai para descer no filho de novo. Eu posso apontar direto por mão. Esse código aqui, ele vai somar todas as chaves de um nó. Depois que somar todas as chaves, vai passar para o próximo nó, o nó irmão. Por isso que a gente chama auxiliar, alce igual auxiliar próximo. Ele passou para o próximo nó, vai somar as chaves desse nó, e aí eu vou jogando dentro da variável soma. Então, depois que acabar, vai sair do laço e então vai retornar a soma para o usuário. Bom, aqui eu coloquei um novo botão, né, de acordo com o que foi pedido no exercício, dou 2 cliques. Bom, aqui o nó raiz, ele vai apontar para a raiz da árvore. Isso ajuda bastante, porque vai guardar, né, o valor desse tree_get. E isso é muito bom, porque evita ter que ficar colocando ele inúmeras vezes. Esse int elemento aqui, ele pega o elemento que o usuário colocar dentro do input da interface. E, bom, se a raiz for diferente de null, né, esse if aqui, eu entro e vou executar o código. Esse tree remover aqui, ó, aqui eu já aproveitei a função de remover que já tinha no código. Nessa função, eu vou passar como parâmetro o elemento que o usuário acabou de informar. E esse this aqui, ele passa como elemento a árvore. Se a raiz for null, a gente vai entrar aqui no else. E aqui, a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário que a árvore está vazia e não tem como remover, né? Bom, tudo aqui para cima é considerando que a remoção seja numa folha. Esse else aqui, por exemplo, ele é um nó, ele só dá certo, ele só considera um nó que não é folha. Então, aqui, a gente vai criar ó, um nó auxiliar, apontado para a folha. E essa folha tem um elemento que será removido. Então, logo em seguida, a gente vai inicializar o nosso sucessor aqui. Esse índice elemento igual a 0, ele serve para achar em qual índice da folha que o elemento que está sendo retirado vai estar. Nesse for aqui, ó, eu vou descobrir em qual índice está o elemento a ser removido na folha. E aí, eu vou inicializar
o int com i igual a 0 aqui, e a condição é que ele seja menor que a folha atual. E se eu incremento aqui, ó, o i++, né, que daí ele vai indo de 1 em 1. Bom, aqui nesse if, eu vou pegar o valor da chave que está na posição i, certo? Dentro das chaves do nó auxiliar, folha. Eu tenho um nó auxiliar, e as chaves dele. Daí eu vou pegar a chave específica que está na posição i, e vou pegar o valor dessa chave específica. E vou comparar com o valor, que é esse igual, valor. Esse valor, ele foi passado como parâmetro na hora que eu chamei a função, que é o elemento. Eu passei ele como parâmetro, e aí, caso verdadeiro, é bem mais fácil a gente identificar onde o índice está, certo? Daí eu posso guardar o índice na variável índice elemento. Senão, ele vai continuar normalmente, mas ele não vai entrar no if. Bom, agora eu tenho o aux. No momento, ele está apontando para a folha, mas eu não quero que ele aponte para a folha. Eu tenho que achar o sucessor dele. O sucessor direito do elemento que está sendo retirado. Bom, dessa forma, eu vou entrar no filho desse aux na posição que eu acabei de encontrar. Assim, eu fiz o for antes, com o objetivo de encontrar a posição que o elemento estava. Então, eu vou pegar o elemento que está sendo retirado, vou pegar o filho do elemento retirado e vou entrar nele. Bom, temos dois casos aqui. Quando eu entrar no filho, ele pode ou não ser uma folha, mas eu quero que ele seja uma folha, né? Eu preciso garantir isso. Daí, eu vou entrar nesse while, certo? Isso vai retornar true ou false. Se ele for uma folha, ele vai retornar true. Mas como tem essa exclamação aqui, ó, antes, ele nega esse valor. Se for true, ele vira false. E vice-versa, né? O correto seria a gente entender o quê? Que enquanto o else não for uma folha, daí eu entro no código que está dentro do while. Sempre eu vou percorrer pelo último elemento do filho do nó atual. A partir do momento que eu achar uma folha aqui, ele vai fazer o quê? Vai sair do while. Ao achar uma folha, por exemplo, meu sucessor ele vai ser o primeiro elemento desse novo nó encontrado, né? Aqui, o JOption aqui, eu usei para dar uma ajuda melhor na visualização do código. Aqui, essa folha getChaves, ela é bastante importante, né? Esse código, ele sobrescreve o valor que está sendo retirado pelo sucessor. E aqui, por fim, a gente tem o último JOption, que ele vai exibir o nó final, né? Como foi solicitado.